Olá, eu sou o Joubert Neves, sou médico gastropediatra e hoje vamos falar sobre uma condição muito comum na infância, que é a constipação intestinal. Se seu paciente tem dificuldade para evacuar, sente dor ou até evita ir ao banheiro, fique comigo porque eu vou explicar as causas, como que a gente vai chegar a esse diagnóstico e, claro, a melhor forma de tratamento para esse paciente com base nas diretrizes mais atualizadas. Afinal, o que é a constipação intestinal infantil? Vamos falar também sobre as causas, o diagnóstico clínico e, por fim, voltamos falando sobre o tratamento da constipação intestinal na criança. De forma geral, a constipação intestinal ela ocorre quando a criança tem evacuações um pouco menos frequentes, fezes endurecidas e muitas vezes dor a evacuar. De acordo com as diretrizes da ESPGA e da NASPGA, Sociedades Europeia e Norte-Americana de Gastropediatria, ela é considerada quando a constipação ela é classificada quando a criança apresenta pelo menos 2 de alguns critérios diagnósticos que eu já vou contar para vocês dentro de um mês. Então, pelo menos menos de 3 evacuações por semana, fezes endurecidas e de grande volume, episódios de escape fecal ou de incontinência fecal que essa criança pode ter, além de uma postura de retenção para evitar aí a evacuação. Outro ponto que a gente tem que perceber é dor ao evacuar. Mas afinal, por que isso acontece com esse paciente? A maioria dos casos, a constipação infantil, ela é funcional, ou seja, eu não tenho uma causa orgânica específica que justifique aquela constipação. E quais são as razões mais comuns que explicam essa constipação intestinal na infância? A primeira, de longe, é a baixa ingesta de fibras. Então, alimentação pobre em frutas, verduras, cereais, né? Tudo isso corrobora para a constipação intestinal. Outro ponto é a hidratação insuficiente, então pouca ingestão de líquidos. Além disso, uma retenção voluntária. A criança ela evita ir ao banheiro por medo de dor ou às vezes tudo é mais importante do que parar para evacuar, né? Então, brincando na escola, acaba tendo essa retenção de forma voluntária. Outro ponto é, em algumas situações como mudanças de rotina, viagem, início de escola, o momento de retirada das fraldas, né, o desfraude, pode ser um momento aí onde a constipação ela pode ser um pouco mais frequente. Então, voltando agora a falar sobre o diagnóstico da constipação funcional. Pessoal, é um diagnóstico clínico, ou seja, a gente vai basear na história e no exame físico daquela criança. Então, de longe, não são necessários exames laboratoriais ou até de imagem na maioria dos casos, tá bom? Quando eu tenho que ficar preocupado, atenção, o paciente tem perda de peso de forma inexplicável, sangramento retal ou intestinal ali persistente, febre, início precoce dessa constipação, geralmente antes dos 6 meses de idade, tudo isso chama a atenção, tá bom? Outro ponto importante que a gente tem que se atentar é uma história familiar de doença intestinal, porque eu consigo aumentar aí a minha possibilidade de estar diante de uma constipação que não seja funcional. Agora vamos ao ponto aqui mais relevante quando a gente está diante de um paciente que tem constipação. O tratamento. Como que eu vou tratar o meu paciente com constipação intestinal? Então a gente vai dividir aqui em 5 passos fundamentais para o tratamento desse paciente com constipação intestinal. Primeiro passo, educação. Então eu preciso explicar àquela criança e também à sua família que evacuar é fisiológico, é natural e como que esse processo ele acontece. Ela vai precisar tirar um tempo do seu dia para fazer ali a sua necessidade fisiológica. Segundo passo, dieta adequada. Então eu vou ajustar o consumo de fibras, frutas, verduras, cereais integrais e também a ingesta hídrica. Ponto muito relevante aqui, terceiro passo,
treinamento evacuatório. Então, todos os dias aquela criança vai criar o hábito de sentar no vaso sanitário após as refeições ou o momento ali onde a gente tem um estímulo importante do trato gastrointestinal, sem pressa e sem distração. Estimular o intestino a lembrar ou fazer esse reflexo aí de uma forma recorrente, ou seja, treinamento evacuatório, ele é fundamental para apoiar essa criança no seu processo aí de tratamento da constipação intestinal, tá bom? O quarto passo aqui é o uso de laxantes. Então, em algumas situações a gente precisa fazer o uso de laxantes. Então, os laxantes osmóticos de longe são a primeira escolha de forma segura e eficaz para a criança no manejo da constipação intestinal. Quinto ponto aqui, o quinto passo que a gente vai fazer para o nosso paciente é o acompanhamento. Então, a constipação ela pode levar meses para melhorar de forma completa. Então, o acompanhamento com médico, pediatra ou gastropediatra ou médico de família, ele é essencial para ver se eu preciso ajustar a dose dessa medicação, se eu preciso buscar uma outra investigação, porque se eu não tenho uma melhora dessa constipação que inicialmente foi diagnosticada como funcional, eu preciso investigar e buscar uma outra causa potencialmente orgânica que justifique essa condição, tá bom? Então, pessoal, de uma forma geral, constipação funcional é uma condição prevalente na infância, que requer uma abordagem multidisciplinar, nutricionista, o gastropediatra, o pediatra, ajudando essa criança, mas também de uma forma individualizada. A gente tem algumas diretrizes que vão nos orientar dentro desse manejo, então a da ESPIGA e da NASPIGA, que vão nos ajudar aí a otimizar e a melhorar significativamente a qualidade de vida das crianças que são afetadas, além das suas famílias, por essa condição, tá bom? Então, a chave aqui para a gente finalizar o nosso momento sobre constipação intestinal é fazer uma orientação de forma clara, de forma bem objetiva, que o paciente faça seu treinamento evacuatório, faça o ajuste da sua dieta com fibras e também de forma adequada em relação à ingesta hídrica. Pessoal, esses são os principais tópicos abordados aqui dentro de constipação intestinal. Muito obrigado por sua atenção e acompanhe os outros vídeos aqui do nosso portal.